Desde os primórdios da história humana, os homens lutaram em batalhas. Muitos fatores determinavam o resultado dessas batalhas. Quem tinha mais soldados, melhor posição ou só sorte. No entanto, muitas vezes as batalhas dependiam de outra coisa. Quem estava comandando cada exército? Um líder inteligente e carismático conseguia vencer exércitos maiores com poucas tropas. Por outro lado, um líder incompetente ou fraco podia fracassar mesmo com probabilidades favoráveis. Todo exército na história teve um líder. A maioria deles era mediana e, se vencessem, era principalmente por sorte. De vez em quando surgia um homem que parecia de outro planeta, capaz de vencer qualquer batalha e um gênio militar único. Um exemplo seria Napoleão, que veio de origens humildes e passou a esmagar exército após exército na Europa. Ele enfrentava exércitos profissionais bem equipados e, ainda assim, chegou a ser imbatível no campo de batalha. Outro exemplo é Alexandre, o Grande, que conquistou a maior parte do mundo conhecido aos 30 anos. Com um número relativamente pequeno de homens, ele invadiu o maior e mais rico império do mundo e o conquistou completamente. Em sua vida curta, mas impressionante, ele lutou em mais de 20 grandes batalhas e venceu todas elas. O que tornou esses homens gênios militares? Quais habilidades ou hábitos os fizeram superar totalmente seus colegas? Neste vídeo, quero explicar o que eu acho que fez desses homens tão imbatíveis. As características que todos os melhores comandantes da história tinham em comum. A primeira característica que você precisa para se tornar um comandante brilhante é, claro, inteligência. É óbvio que um homem estúpido nunca será capaz de derrotar seus inimigos de forma confiável no campo de batalha. Nas palavras do famoso general prussiano Karl von Clausewitz, um grande comandante precisa, antes de tudo, de um intelecto que, mesmo na hora mais sombria, mantém algum brilho da luz interior que conduz à verdade. Ao analisarmos os melhores comandantes da história, percebemos que muitos eram extremamente inteligentes. Eles eram famosos por suas boas memórias e mentes afiadas. O melhor exemplo disso talvez seja Napoleão Bonaparte. Napoleão era conhecido por sua memória impressionante. Há várias citações de pessoas da época sobre como ele lembrava informações anos após o último contato. Uma citação interessante é das memórias do barão Claude de Meneval, secretário de Napoleão. De acordo com as memórias, a memória maravilhosa de Napoleão captava todos os detalhes e os retinha tão bem que, melhor do que os ministros da guerra, ele sabia qual era a composição e os materiais de cada corpo. Outra citação marcante surgiu anos depois, após a derrota de Napoleão e a tomada de Paris. Após sua derrota, Napoleão foi exilado na ilha de Elba, bem próxima à costa da Itália. Poucos anos antes, enquanto dominava a Europa, Napoleão controlava tudo o que ocorria na ilha. Na verdade, ele havia ordenado que uma série de obras fossem realizadas. Então, anos depois, quando foi exilado na ilha, ele se encontrou com um dos oficiais que havia sido responsável por realizar o trabalho que ele mesmo tinha ordenado. Segundo o oficial, Napoleão conseguia lembrar de todos os mínimos detalhes do que ordenou mesmo após anos. Nas palavras dele, Napoleão se lembrava perfeitamente de todo o trabalho que havia ordenado e de todas as medidas que tinha tomado para a ilha de Elba. As datas estavam tão presentes em sua memória que parecia nunca ter feito outra coisa. A memória era uma vantagem imensa para o imperador. Toda a história do império estava classificada em sua cabeça imensurável. Agora, Napoleão também tinha uma memória incrível para pessoas e conversas. Segundo uma anedota, em uma de suas primeiras campanhas na Itália, ele conversou brevemente com um soldado raso. Anos depois, Napoleão reencontrou o homem e lembrou seu nome, cidade natal e o que haviam conversado antes. No entanto, não era apenas a memória de Napoleão que era excepcional. Ele também tinha uma habilidade incrível de aprender muito rápido. Por exemplo, ele aprendeu muito sobre direito rapidamente, mesmo sem nunca ter estudado. Napoleão, na verdade, queria reformular completamente toda a estrutura legal francesa. Ele queria se livrar das leis complexas e inconsistentes que existiam há séculos na França. Apesar de não ser advogado,
Ele teve um papel ativo na elaboração das novas leis e conseguiu se atualizar de forma surpreendentemente rápida. Alguns presentes nessas sessões comentaram sobre a rapidez de Napoleão em entender novos conceitos jurídicos. Ele fazia perguntas incisivas, frequentemente cortando argumentos vagos de outros advogados para chegar a pontos práticos. Em pouco tempo, Napoleão já discutia e debatia a lei com magistrados que a estudaram a vida inteira. No final, esse arcabouço legal, o Código Napoleônico, foi concluído em apenas alguns anos, em grande parte devido à capacidade de Napoleão de aprender a lei tão rapidamente. Napoleão também era talentoso em matemática e ciências. Durante a academia militar, ele se destacou em matemática, habilidade essencial para quem se preparava para ser oficial de artilharia. Mesmo como imperador, ele mantinha contato pessoal com os principais cientistas da época. Supostamente, ele certa vez teve uma conversa com o importante matemático Pierre-Simon Laplace. Laplace entregou a Napoleão sua teoria da mecânica celeste e Napoleão comentou sobre a ausência de menção a Deus no trabalho de Laplace. Laplace supostamente respondeu: "Eu não tive necessidade dessa hipótese." Agora, independentemente de essa troca realmente ter acontecido dessa forma, isso ainda mostra como Napoleão estava muito envolvido com a ciência. Na verdade, Napoleão demonstrou tanto interesse e habilidade em matemática que, por muito tempo, as pessoas pensaram que ele mesmo havia criado um teorema, o Teorema de Napoleão na geometria. O teorema afirma que, se triângulos equiláteros forem construídos sobre os lados de qualquer triângulo, então os centros dos três triângulos equiláteros formarão, eles mesmos, um triângulo equilátero. Por muito tempo, as pessoas pensaram que Napoleão foi a primeira pessoa a apresentar a demonstração disso. Provavelmente ele ouviu isso de alguém e explicou para alguns matemáticos que ficaram tão impressionados que lhe deram o crédito. Seja qual for a verdade, vemos que Napoleão não era só um homem militar. Ele era um polímata com conhecimento em todas as áreas da vida. Outro bom exemplo de um comandante muito inteligente é o famoso general cartaginês Aníbal Barca. Só lembrando, Aníbal levou mais de 40 elefantes pelos Alpes para invadir a Itália e tentar destruir os romanos. Depois de chegar à Itália, Aníbal então derrotou os romanos em 3 batalhas muito famosas e chegou muito perto de destruir todo o Estado romano. Há vários relatos históricos de Aníbal usando sua astúcia em campanhas. Um dos meus favoritos é de um momento de perigo em 217 a.C. Aníbal e um grupo de apenas cerca de 2.000 homens foram cercados pelos romanos no sul da Itália. Para escapar do cerco, Aníbal elaborou um plano engenhoso. Numa noite, ele mandou amarrar tochas acesas nos chifres de milhares de bois. Depois ele levou os bois morro acima. Os sentinelas romanos, ao verem o que parecia ser uma massa de luzes em movimento, presumiram que os cartagineses estavam rompendo furtivamente o cerco e correram para interceptá-los. Enquanto os romanos perseguiam apenas uma distração feita de tochas e bois, Aníbal e seu exército conseguiram escapar. Essa história se tornou um exemplo famoso da criatividade e astúcia de Aníbal. Aníbal e Napoleão são exemplos de comandantes brilhantes e inteligentes, entre muitos outros que eu poderia citar. O general americano Robert E. Lee também era um homem muito capaz. Só para lembrar, Lee lutou pelo Sul na Guerra Civil Americana da década de 1860. Ele é lembrado como um grande general porque conseguiu dificultar muito a vitória do Norte, mesmo eles tendo grandes vantagens, como o dobro da população e 10 vezes mais trabalhadores industriais. Graças à habilidade de Lee como comandante, o Sul conquistou vitórias impressionantes, como a Segunda Batalha de Bull Run. Na verdade, sabemos que Lee era um homem de grande inteligência porque sabemos o quão bem ele se saiu quando estava na academia militar. Lee entrou em West Point em 1825 e rapidamente mostrou ser um aluno exemplar. Ele se formou em segundo lugar em sua turma de 46 cadetes e sem uma única punição. Como cadete sênior, atuou como assistente de instrutor de matemática, dando aulas de reforço aos colegas. Claro, e isso só foi possível porque ele mesmo já tinha dominado o conteúdo. Um último exemplo de um comandante muito inteligente é o rei prussiano Frederico, o Grande.
Ele foi um dos maiores comandantes do século XVIII e grande ídolo de Napoleão. Frederico venceu inúmeras batalhas impressionantes, como a Batalha de Rosbach, parte da Guerra dos 7 Anos. Nesse confronto, as forças de Frederico, em desvantagem de 2-1, derrotaram os franceses em menos de 90 minutos. O sucesso de Frederico no campo de batalha se deveu, em parte, ao fato de ele ser um indivíduo de quociente de inteligência muito alto. Na verdade, ele era realmente famoso por seu intelecto. O filósofo francês Voltaire passou muito tempo na corte prussiana e ficou impressionado com o amplo conhecimento de Frederico. Em cartas, escreveu que o monarca prussiano discutia literatura, filosofia, ciência ou estratégia militar com facilidade. Como pode ver, para ser um grande comandante é preciso ter uma mente brilhante. Claro, isso não é suficiente. Esse grande intelecto precisa ser focado no domínio da arte da guerra, e isso nos leva ao segundo ponto que todos eles tinham em comum. Eles estudaram a guerra. Na verdade, Frederico, o Grande, certa vez disse: quem deseja dominar a arte da guerra deve estudá-la continuamente. Frederico seguiu seu próprio conselho e estudou a guerra de forma quase obsessiva. Na verdade, as pessoas da época realmente comentavam sobre o quanto ele sabia sobre história militar. O imperador do Sacro Império Romano, José II, ficou especialmente impressionado com o conhecimento de guerra de Frederico. Ele certa vez disse: quando o rei da Prússia fala sobre problemas ligados à arte da guerra, que ele estudou intensamente e leu todos os livros imagináveis, então tudo é ensinado de forma sólida e incomumente instrutiva. Não há prolixidade. Ele apresenta provas factuais e históricas das afirmações que faz, pois é muito versado em história. Outro grande exemplo disso é um homem que mencionei antes, o general romano Cipião Africano. Ele é lembrado por ser um gênio militar, pois foi ele quem conseguiu derrotar Aníbal. Veja, após as primeiras vitórias de Aníbal sobre os romanos, ele não soube aproveitá-las para ganhar a guerra. Os dois lados continuaram lutando por 16 anos, e durante todo esse tempo, Cipião estudou como Aníbal travava batalhas. Cipião esteve presente em uma das vitórias mais famosas de Aníbal, a Batalha de Canas, e assim viu em primeira mão como Aníbal conseguia atrair o inimigo e depois cercá-lo. Cipião aprendeu a ajustar as formações romanas para evitar que isso se repetisse. Ele também viu como Aníbal usava seus elefantes de guerra. Ele criou formas de neutralizá-los, abrindo espaços nas linhas para os elefantes passarem sem causar danos. Os dois generais se enfrentaram na Batalha de Zama em 202 a.C. Por ter estudado Aníbal, Cipião sabia vencê-lo. Ele fez questão de conquistar uma tribo local chamada Númidas para o seu lado, pois eles eram cavaleiros formidáveis e tinham sido fundamentais para as vitórias anteriores de Aníbal. Cipião também selecionou com cuidado o campo de batalha onde queria lutar. Ele queria um terreno aberto para tirar melhor proveito da cavalaria. No final, a batalha foi extremamente equilibrada, mas as forças romanas conseguiram superar os cartagineses. Essa vitória fez Cipião receber o nome de Cipião Africano. Seu sucesso se deveu em grande parte ao seu estudo aprofundado de Aníbal. Um último exemplo é o general da Segunda Guerra Mundial, George S. Patton. Ele estudou especialmente o comandante alemão Erwin Rommel, seu contemporâneo. Rommel ficou famoso por sua liderança no norte da África. Ele era talentoso em ataques blindados ousados, ganhando o apelido de Raposa do Deserto. Ele teve uma série de vitórias contra os britânicos, o que causou uma forte impressão nos comandantes aliados. George Patton era um dos que observavam de perto. Patton estudou intensamente as táticas de Rommel, tanto o que ele fazia quanto o que ele escrevia. Patton, na verdade, leu o livro de Rommel inteiro. Ele queria entender como Rommel pensava e lutava. Essa preparação valeu a pena quando Patton comandou suas tropas inexperientes na Tunísia. Naquele momento, Rommel já tinha saído da África para a Alemanha, mas Patton ainda enfrentou seus soldados experientes, treinados em suas táticas. Patton previu as ações das tropas alemãs porque leu o livro de Rommel. Em 1970, fizeram um filme sobre Patton que retrata esse momento.
Aprende-se sobre a guerra até certo ponto nos livros. Algumas lições só vêm com a experiência. Isso me leva a outro ponto comum entre os melhores comandantes da história. Eles já tiveram experiência no campo de batalha na juventude. Essas experiências iniciais foram fundamentais para moldar como o homem lutava quando virou comandante. Um bom exemplo é Alexandre, o Grande, antes de ele próprio assumir o comando. Lutou sob as ordens de seu pai, Filipe II. O exemplo mais conhecido disso é a Batalha de Queroneia, em 338 a.C. Essa foi uma batalha entre a Macedônia, liderada por Filipe, e uma coalizão de cidades-estado gregas, como Atenas, Tebas e Corinto. A dupla de pai e filho trabalhou junta para conquistar uma vitória decisiva para a Macedônia. Filipe fingiu uma retirada, o que atraiu as tropas atenienses e estendeu sua linha. Isso deixou uma brecha que Alexandre conseguiu explorar. Ele liderou um ataque pela brecha e rompeu a linha inimiga. Essa experiência impactou profundamente Alexandre e influenciou seu comando militar. Anos depois, já no comando, ele repetiu a tática contra os persas na Batalha de Gaugamela. De novo, ele estendeu a linha inimiga para criar uma fraqueza e atacar. O rei persa fugiu e Alexandre conquistou o Império Persa. Essa grande vitória se deveu em parte à experiência que ele teve no início de sua vida. Outro exemplo disso é novamente Aníbal. Aníbal passou sua formação na Espanha, lutando sob comando do pai, Amílcar Barca. Lá ele aprendeu o valor da velocidade e do fator surpresa. Barca significava raio e era uma referência às táticas de guerrilha rápidas usadas por seu pai. Durante as campanhas na Espanha, o jovem Aníbal aprendeu a arte da guerra, especialmente emboscadas e combates em terrenos acidentados. Depois, sob o comando do cunhado Asdrúbal, Aníbal aprendeu a liderar várias unidades, como africanos, ibéricos, cavalaria númida e elefantes de guerra. Isso foi essencial quando ele liderou um exército diverso pelos Alpes. A experiência de Aníbal na Espanha impactou muito sua atuação como comandante. Por exemplo, na Batalha do Rio Tejo, no centro da Espanha, Aníbal estava em menor número diante de uma grande coalizão ibérica. Mesmo assim, ele criou uma estratégia brilhante para vencer. Ele fingiu recuar do rio e provocou o inimigo a atravessá-lo. Então, quando eles estavam no meio do rio e concentrados em passagens estreitas, Aníbal atacou. Sua cavalaria e elefantes devastaram tribos ibéricas desorganizadas. Aníbal lembrou dessa tática brilhante e eficaz. 4 anos depois, na famosa Batalha de Canas, ele fez algo parecido. Ele atraiu as legiões romanas para um cerco e, quando as tinha cercado, conseguiu aniquilá-las. Mas um exemplo disso é novamente Napoleão. Quando jovem, Napoleão Bonaparte treinou como oficial de artilharia e sua experiência inicial com essas unidades influenciou seu modo de comandar batalhas, até mesmo liderando todo o exército. Napoleão teve sua primeira experiência real de combate no cerco de Toulon, em 1793. As forças francesas tentavam recuperar a cidade portuária de rebeldes, apoiados por britânicos e espanhóis. Na época, Napoleão tinha 24 anos e era apenas capitão de artilharia. O oficial superior foi ferido, permitindo que Napoleão assumisse o comando da artilharia. Napoleão percebeu que sua artilharia seria mais eficaz se disparasse diretamente contra os navios do porto de Toulon. Assim, os navios britânicos sofreriam grandes danos, mas não conseguiriam atingir a artilharia francesa. No fim, os navios britânicos tiveram que deixar o porto, permitindo ao exército francês capturá-lo. A experiência de Napoleão com artilharia foi essencial para seu modo de conduzir batalhas. Ele foi o único grande comandante da época que era um artilheiro profissional. Isso significava que ele entendia de física e tecnologia muito melhor do que seus contemporâneos. Eles eram normalmente oficiais de cavalaria ou infantaria e usavam métodos de combate muito mais tradicionais. Na época, a maioria dos generais europeus usava a artilharia de forma cautelosa e defensiva. Os canhões ficavam em pequenas baterias estáticas atrás da infantaria, disparando a longa distância. Os canhões eram espalhados pelo exército, o que enfraquecia seu poder de fogo.
Usados dessa forma, o imenso poder dos canhões era essencialmente desperdiçado em um papel secundário. Nas primeiras batalhas, Napoleão percebeu que a artilharia podia ser muito mais importante do que imaginava. No cerco de Toulon, que mencionei anteriormente, ela sozinha basicamente venceu toda a batalha para os franceses. Napoleão revolucionou a forma como a artilharia era usada. Em particular, ele assumiu mais riscos com sua artilharia e a utilizou de forma mais agressiva. Napoleão concentrava seus canhões em grupos poderosos, criando enorme poder de fogo nos pontos decisivos, ao invés de espalhá-los pelo exército e usá-los defensivamente. Ele os colocava no topo das colinas para dominarem o campo de batalha. Nas campanhas na Itália, Napoleão mostrou como a artilharia podia e devia ser usada. Ele movia sua artilharia até as linhas inimigas e os atacava a queima-roupa. No entanto, para usar a artilharia dessa forma, era realmente necessário que ela fosse mais rápida e mais manobrável. Napoleão viu que a artilharia tradicional era lenta para o campo de batalha moderno. Durante aquelas batalhas rápidas, ele percebeu que sua artilharia não conseguia acompanhar sua infantaria ou cavalaria. Napoleão percebeu que era preciso canhões leves com artilheiros montados a cavalo. Isso permitia que eles atravessassem o campo de batalha rapidamente, se posicionassem em minutos e disparassem fogo devastador onde fosse necessário. Esse tipo de artilharia puxada por cavalos já existia, mas Napoleão ampliou muito seu uso. Isso fez com que transformasse a artilharia em uma arma móvel e rápida, como sua cavalaria. Ele conseguiu fazer isso e usar a artilharia de uma forma tão nova e ousada, em grande parte porque era com isso que ele tinha experiência direta. Agora, para um comandante ter experiência de campo de batalha é uma coisa, mas outra coisa que alguns dos melhores comandantes faziam era realmente participar de suas próprias batalhas, mesmo quando estavam no comando. Isso era mais comum em batalhas antigas. Talvez o melhor exemplo seja Alexandre o Grande. Ao contrário de outros reis que podiam cavalgar atrás das linhas e dar ordens de uma colina, Alexandre se colocava no meio da luta, muitas vezes na área mais perigosa. Ele sempre lutava com sua cavalaria pesada de elite e atacava o ponto mais forte da formação inimiga. Um exemplo é a Batalha de Gaugamela, onde Alexandre enfrentou o rei persa. Quando a batalha começou, Alexandre se posicionou no flanco direito do campo de batalha, enquanto Dário se posicionou no centro da linha persa. Cercado por tropas de elite e carros de guerra, Alexandre realizou uma manobra ousada contra ele. Primeiro, ele liderou sua cavalaria em um amplo arco para a direita, atraindo parte da ala esquerda persa. Isso criou uma brecha nas linhas persas. Alexandre avançou diretamente pela brecha em direção a Dário. No caos, Dário entrou em pânico, fugiu do campo em sua carruagem e abandonou a luta, derrubando o moral persa. O contraste entre os comandantes não poderia ser maior. Alexandre liderou uma carga decisiva pessoalmente, arriscando sua vida para dar um golpe decisivo, enquanto Dário fugiu no momento de maior perigo, apesar de ter muito mais homens. A atitude destemida de Alexandre foi verdadeira durante toda a sua carreira. Durante um cerco na Índia, Alexandre ficou impaciente com o ritmo lento do ataque à fortaleza. Ele tomou a iniciativa, pegou uma escada e subiu o muro com apenas 2 guarda-costas. Quando seus soldados viram que seu rei estava sozinho nas muralhas, correram para segui-lo. Alexandre venceu a batalha, mas sofreu um grave ferimento no pulmão por uma flecha, quase perdendo a vida. Ao longo de sua carreira, a coragem de Alexandre o levou a sofrer 8 ferimentos graves em combate. Sua disposição de arriscar a própria vida inspirava seus homens e os fazia lutar ainda mais. Alexandre foi um dos comandantes mais corajosos da história, mas não foi o único a lutar em suas próprias batalhas. Outro exemplo é Júlio César. César frequentemente se colocava no centro da ação, assim como Alexandre fazia. Ele ganhou fama ao lutar com seus homens na Batalha de Munda, em 45 a.C. Essa foi a última grande batalha da Guerra Civil Romana contra as forças de Pompeu Magno. A batalha foi muito disputada. As legiões de César lutaram para romper as linhas inimigas e começaram a vacilar diante da resistência.
Ao notar o risco de colapso, César desceu do cavalo e pegou o escudo de um soldado caído. Ele foi à linha de frente e lutou com seus legionários. Sua aparição repentina no meio da batalha eletrizou suas tropas. Encorajados pela coragem de seu líder, eles se reagruparam com determinação renovada e, por fim, esmagaram as forças pompeianas. César havia vencido a batalha, mas tinha sido por pouco. Ele próprio quase foi morto. Mais tarde, ele refletiu sobre o que aconteceu, dizendo: muitas vezes lutei pela vitória, mas neste dia lutei pela minha vida. Alexandre e César são figuras da história antiga, mas há também comandantes modernos que lutaram em suas próprias batalhas. Um exemplo é o almirante britânico Horatio Nelson. Ele é mais conhecido pela vitória em Trafalgar, mas já era visto como comandante corajoso e participativo, envolvido diretamente nos combates. Por exemplo, durante a Batalha de Santa Cruz de Tenerife, em 1797, ele liderou pessoalmente um ataque anfíbio, no qual foi gravemente ferido e perdeu o braço direito. Apesar do ferimento, ele continuou a liderar. Outro bom exemplo é o general americano Curtis LeMay. LeMay foi um general da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou famoso por seu pensamento inovador sobre a guerra aérea e também por se envolver pessoalmente no combate. Em 1942, após os Estados Unidos da América entrarem na Segunda Guerra, a Força Aérea Americana combateu pela primeira vez a Luftwaffe. Naquela época, a Luftwaffe ainda era formidável, com pilotos experientes, por isso as perdas americanas eram muito altas. Nos primeiros 10 meses, os americanos perderam cerca de 73% de seus tripulantes. Para tomar decisões melhores, LeMay decidiu participar pessoalmente das batalhas. Nos anos seguintes, ele próprio voaria em diversas missões de combate na Europa. E isso o levaria a receber tanto a medalha aérea quanto a estrela de prata. Anos depois de seu serviço, ele deu uma entrevista explicando por que decidiu se arriscar e participar pessoalmente daquelas missões de combate. Ele disse: como um comandante pode enviar seus homens ao combate se ele mesmo não entende do assunto? Comecei a liderar todas as missões pessoalmente. Eu sentia não só que deveria liderar as pessoas que lutavam sob meu comando, mas também precisava descobrir as coisas por mim mesmo. Você tem que entrar lá para descobrir do que se trata. Essa atitude de estar disposto a sacrificar a própria vida era típica entre os melhores comandantes da história. Uma última coisa sobre a qual eu gostaria de falar é que muitos dos melhores comandantes da história acreditavam fortemente na meritocracia. Todos precisavam escolher homens capazes de aconselhar e liderar exércitos quando eles não podiam. Agora, em muitas épocas e lugares ao longo da história, ser conselheiro do rei ou um general de alta patente exigia ter nascimento nobre. No entanto, muitos dos maiores conquistadores da história estavam muito mais focados em promover os homens mais competentes e capazes, independentemente de sua origem. Um dos exemplos mais claros disso é Gengis Khan. Só para lembrar, Gengis Khan foi o homem que uniu todas as tribos mongóis e acabou conquistando o maior império territorial que o mundo já viu. Isso exigiria derrotar impérios formidáveis da época, como o Jin chinês ou o muçulmano de Khwarizmi. Ambos eram muito ricos e tinham exércitos profissionais. O sucesso de Gengis Khan se deveu em parte à forma meritocrática como escolhia seus generais. Quase todos eram de origem humilde, escolhidos por seu talento e desempenho no campo de batalha. Um bom exemplo disso é Subotai, talvez o maior general de Gengis Khan. Subotai era filho de um ferreiro e de uma serva, mas isso não importava para Gengis Khan, que rapidamente reconheceu seu talento. Subotai comandou homens pela primeira vez em 1197, aos 22 anos. Gengis Khan queria derrotar uma tribo mongol rival e, por isso, encarregou Subotai de destruir um dos exércitos menores deles. Ele ofereceu muitas tropas de elite a Subotai, que recusou por não precisar delas. Subotai optou por derrotar o inimigo com astúcia, não com ataque direto. Ele foi até o acampamento inimigo e os convenceu de que era um desertor mongol. Ele os convenceu de que o exército principal mongol estava distante. Assim,
baixaram a guarda e diminuíram as patrulhas. Assim, os mongóis os surpreenderam, cercaram e derrotaram. Feitos heróicos e engenhosos como esse eram exatamente o que Gengis Khan procurava em seus comandantes. Outro grande exemplo é outro dos generais de Gengis Khan, Gebe. Gebe era originalmente um arqueiro inimigo que chegou a ferir Gengis Khan em batalha. Ainda assim, Gengis venceu a batalha e, ao final, foi ao acampamento inimigo perguntar quem disparou a flecha que o atingiu. Gebe apareceu e confessou que foi ele, dizendo a Gengis Khan que podia tirar sua vida se quisesse. Porém, Gengis Khan não matou Gebe. Ele lhe deu a chance de entrar em seu exército. Gengis Khan admirava sinceramente a coragem e honestidade do jovem, assim como sua habilidade com arco e flecha. Gebe acabou se tornando um dos principais generais do exército mongol. Na invasão da China, ele liderou o flanco esquerdo do exército. Ele e Subotai realizaram várias manobras complexas, como flanqueamentos e recuos fingidos, confundindo os chineses e levando à derrota deles. Anos depois, os dois homens voltaram a trabalhar juntos no Grande Raid. Essa foi uma enorme campanha de reconhecimento e pilhagem, que cobriu uma vasta quantidade de território, incluindo o Irã, o Cáucaso e a Rússia. Subotai e Djeb novamente venceram seus inimigos com retiradas fingidas e cercos. A competência de Subotai e Djeb foi uma grande razão para o Império Mongol ter crescido tanto. Ambos não eram nobres de nascimento, mas Gengis Khan os escolheu por seus talentos. Outro exemplo brilhante desse princípio é, mais uma vez, Napoleão. Antes da Revolução Francesa, a aristocracia dominava o comando militar francês. O topo do exército era majoritariamente da nobreza. Eles tratavam o serviço militar como uma forma de obter prestígio social, em vez de algo que exigisse competência. Cargos de alto escalão eram frequentemente comprados. Por isso, muitos generais franceses na França pré-revolucionária eram ruins. O corpo de oficiais era conhecido por resistir à inovação e manter seus próprios métodos. Na verdade, foi essa estrutura classista que foi, de fato, uma grande parte do motivo pelo qual a França perdeu a Guerra dos Sete Anos na década de 1750. Depois da Revolução Francesa, Napoleão assumiu o poder e mudou tudo. Ele entendeu em primeira mão as falhas do antigo modelo aristocrático e construiu um novo sistema que priorizava habilidade, inovação e lealdade. Seus generais de origens humildes provaram seu valor repetidas vezes no campo de batalha. Ao recompensar o mérito sem considerar a origem, Napoleão garantiu ao exército francês uma liderança altamente competente. Um bom exemplo disso é Michel Ney. Ele era filho de um humilde tanoeiro e passou a primeira parte da vida trabalhando como mineiro. Ao entrar no exército, Ney logo se destacou por sua coragem. Na verdade, ele chegou a ser apelidado de o mais bravo dos bravos. Quando teve a oportunidade de comandar, se saiu muito bem. Em 1797, lanceiros austríacos quase capturaram canhões franceses numa batalha. Ney lançou uma carga ousada com seu esquadrão de cavalaria, expulsando os austríacos e garantindo a artilharia francesa. Com sua cavalaria, ele atravessou as linhas austríacas e atacou pela retaguarda. Isso fez com que cerca de 6.000 reservas austríacos fugissem em debandada. Alguns anos depois, Ney provou seu valor novamente. As forças francesas no Reno tentavam capturar fortes austríacos para aliviar a pressão sobre suas tropas ao sul. Um dos fortes que eles queriam capturar era Mannheim. Se eles tomassem esse forte, toda a região sudoeste da Alemanha seria muito mais fácil de capturar. Ney recebeu ordens para capturar a cidade o mais rápido possível. O que Ney fez foi ousado, astuto e engenhoso. Disfarçado, ele espionou as defesas da cidade e falou com os civis. Ele conseguiu recrutar uma mulher grávida para ajudá-lo a infiltrar 150 homens na cidade. Essa força muito pequena acabou sendo suficiente. A guarnição foi intimidada a se render e os franceses conseguiram tomar a cidade sem lutar. Por esse ato genial, ele foi promovido a general de divisão. Após mostrar sua competência, Ney foi convidado a conhecer Napoleão e tornou-se marechal do exército francês, o maior posto. Ney continuaria a desempenhar um papel importante em algumas das vitórias mais famosas de Napoleão, como Friedland e Borodino.
Essa história de zero a herói era típica de muitos dos marechais de Napoleão. Outro exemplo é André Massena. Massena era órfão e fazia bicos até se alistar como soldado aos 17 anos. Ele acabou se tornando suboficial, o posto mais alto que um plebeu podia alcançar no exército real. Antes da Revolução Francesa, parecia que ele nunca poderia ser mais do que um suboficial. Quando Napoleão assumiu o poder, reconheceu rapidamente o talento de Messena. No cerco de Toulon, ele capturou um forte crucial e depois virou os canhões do forte contra a frota inimiga. Esse ato ousado lhe rendeu uma promoção a general de divisão. Alguns anos depois, sob o comando de Napoleão, ele mais uma vez provou seu valor na Batalha de Rivoli. Sua divisão desferiu o golpe decisivo que esmagou a retaguarda austríaca. Na verdade, seu papel na batalha foi tão importante que depois, Napoleão lhe deu o apelido de querido filho da vitória. A disposição de Napoleão em promover com base no mérito era bem diferente de alguns dos outros impérios contra os quais ele lutava. A Áustria é um bom exemplo. O exército austríaco era dos mais obcecados por nascimento na Europa. Para ser promovido além de coronel, geralmente era preciso ter sobrenome de família prestigiada. Isso era um grande obstáculo para o desempenho austríaco no campo de batalha. Por exemplo, em 1800, o imperador austríaco deu o comando da frente da Baviera ao seu irmão de 18 anos, o arquiduque João. João era inteligente, mas totalmente inexperiente em batalha. Em teoria, um veterano do exército orientaria João. O problema era que a etiqueta proibia o veterano de contrariar qualquer coisa que o arquiduque dissesse. O resultado foi um fiasco completo na Batalha de Hohenlinden. Diante do rápido avanço das forças francesas, João deu ordens contraditórias e perdeu contato com suas tropas na Floresta Nevada. Em apenas algumas horas, os austríacos haviam perdido cerca de 15.000 homens, a grande maioria deles feita prisioneira. Esse desastre se deveu em grande parte à tendência austríaca de valorizar a nobreza de nascimento em seus comandantes. Mesmo assim, os austríacos não aprenderam. 5 anos depois, eles e os aliados russos enfrentaram os franceses na Batalha de Austerlitz. O plano dos russos e austríacos foi elaborado por Franz von Weyrother, um aristocrata austríaco que já havia demonstrado sinais de incompetência. Na verdade, Weyrother foi responsabilizado por derrotas anteriores dos austríacos contra Napoleão na Itália. Ignorando o reconhecimento e as preocupações dos russos, Weyrother ordenou uma lenta marcha frontal, que abriu uma brecha no centro. Era exatamente isso que Napoleão estava esperando. Ele lançou um contra-ataque pelo centro que dividiu as forças inimigas. As forças austríacas e russas foram derrotadas. Foi uma grande vitória para a França e uma das maiores vitórias de Napoleão. Novamente, isso se deveu em parte ao fato de que o comandante austríaco só estava em sua posição por causa do sobrenome de sua família. Enquanto os austríacos eram ruins, os russos não eram melhores. Em 1812, mais de 80% dos oficiais russos eram da aristocracia. Muitos deles viraram oficiais ainda crianças para elevar o prestígio de suas famílias. Podemos ver esse efeito ao analisarmos de novo a Batalha de Austerlitz. Na ala esquerda estava o Marechal Conde Bohorqueston, favorito da corte que chegou bêbado. À direita, a Guarda Imperial, comandada pelo Grão-Duque Constantino, liderou um ataque imprudente contra os franceses. Ambos ocupavam seus cargos devido à nobreza de nascimento. Como era de se esperar, homens incompetentes como esses não tinham chance contra Napoleão ou seus marechais competentes no campo de batalha. Na minha opinião, essa foi uma grande parte do motivo pelo qual Napoleão conseguiu dominar a Europa do jeito que dominou. No geral, havia muito em comum entre os melhores comandantes da história, desde sua inteligência, às vezes genial, até a firme crença na meritocracia. Essas características ajudaram esses homens a construir grandes impérios mundiais. Sob seu comando, exércitos alcançavam feitos impressionantes. Acho que a importância de um bom comandante é bem resumida por um provérbio normalmente atribuído a Alexandre, o Grande. Ele supostamente disse: "Um exército de ovelhas liderado por um leão é melhor do que um exército de leões liderado por uma ovelha."